O mundo como autodescoberta se revela em obras muito específicas em que os personagens são componentes que, enquanto estão se modificando no tempo, também modificam os espaços que percorrem. Take this head on. Soon I'll come around. Lost and never found. A ideia do vídeo surgiu quando comparei duas obras, uma do Hideo Kojima, o jogo Death Stranding, e o filme do Kiyoshi Kurosawa, O Fim da Viagem, O Começo de Tudo. Que são duas obras que trazem dos seus espaços, sejam reais ou digitais, a transformação nítida dos personagens e das ambientações. O filme de Kurosawa conta a história de Yoko, uma repórter que está viajando no Uzbequistão para conhecer a cultura do local e documentar, através das reportagens, o costume do país e das regiões próximas. Já o jogo do Kojima conta a história de Sam, quem faz entregas nos Estados Unidos pós-apocalíptico e que, através de suas habilidades de adaptação, se desloca entre o que sobrou do país e entre enfrentar, sozinho, as ameaças sobre-humanas durante o percurso. Primeiramente, o que liga ambas histórias é uma desolação sobre os personagens. Tanto Sam e Yoko estão inertes em suas funções, sentem-se desesperançosos, sem uma voz própria. E é interessante como ambos diretores vão trazer através dos ofícios de cada personagem, no momento uma repórter e no outro um entregador, a transformação dos mesmos de forma subjetiva e coletiva. Inevitavelmente os espaços que habitam vão forçá-los a se modificar e tornam-se pertencentes do mesmo. A partir daí, a autodescoberta individual de cada um surge, mas de modo coletivo também, de como as ações de Yoko e as nossas ações com Sam são definitivas nessa função. Por boa parte do filme, Yoko está entediada e sozinha em relação ao mundo, até mesmo a sua comunicação é prejudicada estando em outro país, com outra cultura, na qual ela necessita se adaptar diante do desconhecido e sobre ela mesma muitas vezes. E deem ao Sam que, por mais que sua função por boa parte da gameplay seja reconectar as pessoas, ele próprio não consegue se conectar com quase ninguém. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Yoko, por outro lado, também não consegue se conectar nem com seu namorado à distância através do celular. E quando está sozinha, em determinado momento da história, sai à procura de algo na cidade, caminhando entre os lugares desconhecidos até encontrar no museu a sua paixão pela canção. Tanto o filme e jogo estão se conversando sobre o nada, de como seus personagens estão acompanhados de substâncias mortas que, por sua vez, significam algo para os personagens, mesmo que momentaneamente. Mas é quando exploram seus espaços com vontade e curiosidade, é quando surgem explosões definitivas sobre os mesmos. O mais definitivo para Death Stranding é de como o mapa do jogo se modifica através de um único combate com as EPs, os inimigos do jogo, em que apenas um caminho traçado de um jeito diferente do habitual já é o suficiente para um líquido preto tomar o cenário e arrastar Sam junto, modificando tudo.
De modo semelhante, é quando Yoko consegue uma câmera própria para ela conseguir de modo subjetivo registrar a feira dentro da cidade e que vai sendo levada por outros caminhos pela pura curiosidade com os ambientes, o que acaba deixando ela em apuros quando a sua forma de filmar em guerrilha chama a atenção de alguns guardas locais. Davlat binosi suratga olish taqiqlanadi. Qo'lingizdagi kamerami? Hozir nimani suratga oldingiz? Sayyohmisiz? Pasportingizni ko'rsatingchi. Kamerani xotirasini tekshirish kerak. Nima? Nima qilamiz? Boshdan oyoq tekshiramizmi? Qonun doirasida. Qochdik-ku. Mas de qualquer forma, são dois exemplos de como os personagens interagem com aquele mundo desconhecido, de fragmentos significativos para as duas histórias, de modo a transformar a si mesmos em novos viajantes. Seja, por exemplo, quando Yoko tem uma ideia de reportagem própria com a cabra que ela encontra nas redondezas, ou quando Sam simplesmente dorme abraçado no bebê em céu aberto, os personagens estão se conectando com eles mesmos a todo instante. Uma autodescoberta que ocorre justamente em sua totalidade no fim da viagem, para o começo de tudo.